Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos aqui com mais um podcast. Muito obrigado pela sua presença. Desde já quero passar minha fala para o Rafael. Paz Senhor, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio e nós estamos aqui com essa figura ilustre, muito engraçada, a irmã do coque da franja, olha só, é poder, é porção dobrada do Espírito, eita glória, a irmã Fatiminha. É isso aí. A irmã tá Do bem. Círculo de Oração. Perguntar se a irmã tá bem, né? Tá aqui, tá nervosa, irmã? Como que a irmã Não, tá? não, tô infartando, viu? Tá infartando? Tô infartando, Misericórdia, irmã. O convite foi forçado, né, irmã? Tô aqui forçada, obrigada, amarraram-me pelas correntes, me acorrentaram e me trouxeram para cá. Simples assim. Você sabe que eu não tenho nada a ver com essa história. Né? Tem todos têm a ver. Todos têm a ver. Todos são cúmplices do resgate. É tipo assim, toma cuidado ao cruzar nosso caminho e contar a história. Você que pode aí... ser o próximo, viu? Cuidado. A irmã Fatiminha aqui tá de prova. Foi basicamente isso. A gente tava conversando sobre o podcast. E aí, quem foi o enviado de Deus? A enviada de Deus? Quem? A irmã Fatiminha. Meu Deus do céu. E aí, irmã, dá um podcast bom, hein? Aí ela, misericórdia, que é isso? Não dá nada não. E aí, começou a contar a história dela. Aí a gente falou, é justamente ela que vai ser pro próximo. É, e é assim que Deus faz, né, irmão? É isso aí. Então vamos lá? Agora eu quero que você repita. Eu falei assim pra ela, ó. Agora tudo que você falou, agora a gente vai colocar uma câmera pra gravar. Então, esteja com a palavra aí. Começa a contar a sua história lá do inicinho, lá das cabritas que você... Vai lá. Vai lá? Vai. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, eu quero, assim, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, pelo privilégio, a oportunidade, irmãos, de poder estar aqui junto com os jovens. Né? É muito bom, é gratificante, na verdade. Né? Eu só tenho mesmo que glorificar ao Senhor e bendizer o nome do Senhor. Né? Eu louvo a Deus, por quê? Porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E por isso a irmã Fatiminha está aqui alegre, meu filho. Alegre, feliz, contente. Pois muito bem, né? Eu quero contar assim, um pouquinho da minha história, o meu nascimento, né? Assim, eu sou do Pernambuco, por misericórdia e graça, hoje eu tenho 55 anos, e bem assim, né? Minha mãe, ela sempre trabalhou na roça, né? E bem no início, assim, de me dar a luz, lá naquela época, irmãos, não tinha hospital. E se tinha, eu não conhecia, né? Porque eu não tinha nem nascido, né, irmão? Misericórdia, né? Enfim, e ali, conforme ela estava trabalhando ali muito no pesado, né, carpindo ali, trabalhando para ganhar o seu sustento, houve as contrações, né? E ali não deu tempo chegar em casa, não deu tempo, irmãos. Bem no meio do caminho, a irmã Fatiminha resolveu nascer. E hospital longe, né? Longe, muito então, longe, a né? senhora já nasceu já sentindo o calor do Nordeste. Já, sim, meu filho, sim. E outra, irmãos, não deu tempo também chegar em casa, não deu tempo chamar as parteiras. Não sei se o jovem, por ser muito jovem, né? Não sei se sabe esse negócio, que na minha época, eram as parteiras que faziam o parto. Os irmãos sabem disso? Sim. Pois muito bem, se não sabia, fique sabendo. E o que aconteceu? Socorreram a minha mãe, me pegaram ela e fui parar, irmãos, justo... Minha mãe foi parar justo na casa... Posso dizer? Deve. Das cabras. Das cabras? Das cabras. Jesus. Ainda bem que não foi dos bodes, né? Das cabras. Irmãos, nasci na casa das cabras, em meio àquele mato, né, os capim. Enfim, houve todo um processo. Depois que eu nasci, foi que a parteira chegou. Aí fizeram lá aquela limpeza, né? Enfim, que os irmãos já sabem como é o nascimento de uma criança, né? Eu creio que os irmãos sabem como é que é, né? Enfim, irmãos, foi isso, né? Aí, posso continuar, né? Posso continuar. Aí, né, houve todo aquele processo, né? Enfim. Aí, irmãos, no convívio com meu pai, com a minha mãe, eu fiquei até os 11 anos. Né? Eu tinha uma madrinha aqui em São Paulo, madrinha e tia ao mesmo tempo, né? Porque naquela época havia esse negócio de batismo, enfim. Ela chegou a me batizar e ela era minha tia legítima, irmã do meu pai. Né? E ali, até os 11 anos, eu permaneci com a minha mãe. A minha tia, muitos anos aqui em São Paulo,
né? Sempre ela estava indo lá para o Pernambuco, para minha terrinha, né? Que ela tinha os parentes dela lá. Enfim, ali um dia ela resolveu retornar para o Pernambuco e, de repente, por ela ser muito só aqui em São Paulo, né? Os filhos dela tudo trabalhava e ela se sentia muito só. Então, foi nesse tempo que ela foi para lá e ela abriu a boca santa, eu digo logo santa, dela dizendo: eu preciso de uma menina para me fazer companhia. Para quê? Pra quê? Para que ela disse isso? Para quê? Pronto, meu pai soube. Mais que depressa, irmãos. Mais que depressa, meu pai soube. Antigamente não tinha aquele apego como hoje, né? Tipo, vai lá morar com sua tia. Hoje em dia a gente não vê essas coisas, né? Hoje em dia é mais difícil, né? O pessoal a gente vê muito antigamente disso, né? morava Isso. com tia, com vó. Da mesma forma, o pastor Alberto, quando ele veio, ele falou, né, que morava em Pernambuco também, né? Sim. Em Pernambuco, o pastor Alberto, ele veio pra cá pra morar com o irmão dele. Pois é. Aí, nesse tempo, eu ia fazer quase 12 anos, né? E ali o meu pai soube que a irmã dele precisava de uma menina para fazer companhia para ela. E eu sendo a mais velha da minha mãe, né? Sendo a mais velha de todos, eu era a mais velha. Aí ele chegou até a ela e falou: leve minha filha, leve minha filha, leve minha filha. Irmãos, e naquela época, acredite, nem registro eu tinha. Com 11 anos eu ainda não tinha registro. Mas o que motivou ele a escolher justamente você? É pela oportunidade de vir para São Paulo ou por Olha, outro motivo? isso eu não sei explicar. Hoje, quer dizer, eu sei sim. Acho que eu não sei sim. Por quê, irmãos? Hoje eu entendo que em meio a tudo isso havia um propósito. Eu entendo que havia um propósito de Deus na minha vida. Só que naquele tempo, há muito tempo, na verdade, né? Porque eu vim com 11 anos e ali, hoje eu entendo, eu estou sendo bem repetitiva, né? Mas os irmãos aí me perdoe aí, em nome de Jesus, porque o poder do céu aqui é tremendo. Verdade, irmãos. E ali eu não entendi naquele momento, né? Ele soube, conversou com ela, mais que depressa, ela aceitou, já correram lá no cartório, fizeram meu registro, todos os documentos, porque a gente não pode viajar sem os documentos. E ali eles me entregaram a ela, né? E ali eu tinha um irmão, assim, mais ou menos um pouquinho mais novo do que eu, 2 anos, e ali nós éramos muito assim apegados, sabe aqueles irmãos apegados? Sabe assim, aquele amor, aquele carinho. Irmãos, olhe, acredite se quiser, mas quando foi para minha saída aqui para São Paulo, eu passei o dia todinho com aquele meu irmão, rua acima, rua abaixo, chorando, porque eu não entendi, eu não estava entendendo por que o meu pai me deu naquele momento. Eu não entendi, por ser muito criança, né? Por ser muito criança, né? E ali me entregaram. Né, me entregaram, como que se diz assim, de bandeja, né? Aí vi o caminho todo chorando, foi a despedida, que é muito sofrida, irmãos. Assim, você Sabe? tem que desprender da sua família para ir morar num lugar que você não conhece ninguém. E outra, eu tinha pavor de São Paulo, por quê? Porque na época eu ouvi falar, e foi um fato verídico, sobre, eu não sei se os irmãos lembram, mas eu me lembro, sabe? Vocês eu acho que não se lembram, porque são muito jovenzinhos, sobre o incêndio de Joelma. Foi um incêndio que houve, onde houve muitas percas, muitas mortes, e aquilo passava lá. E a gente ficava sabendo das notícias aqui de São Paulo. Então, eu tinha São Paulo como um terror, como um campo de guerra, um horror mesmo, na verdade, como criança. E também que é um choque, né? Entende? O Pernambuco Pernambuco. Ele parece mais assim com uma área rural, mas né? Pelo menos interior, na onde eu convivia, né? E aí vir para São Paulo tudo urbano, então, né? Aí É um choque de realidade. E outra, e desde aquela época, São Paulo nunca foi assim, bem visto, na verdade, pela violência. Entende o que eu quero dizer, né? Quero dizer, né? Hoje está bem pior, no caso, né? E ali, irmãos, a despedida foi muito dolorosa para mim. Muito dolorosa. Né? Tanto é que eu vi no caminho, 3 dias de viagem, e foi de carro ainda, né? 3 dias de viagem. Na verdade, a viagem ela é terrível, né? Muito cansativo, na verdade. Havia as paradas, o descanso, mas em meio a tudo isso, até chegar o momento do descanso, era muita estrada pela frente. Vocês não estão entendendo?
E ali já vim chorando, né? Pela separação, sem entender o porquê que meu pai me entregou para minha tia. O porquê? Para quê? Né? E quando eu cheguei aqui em São Paulo, aí foi que a casa desabou mesmo. Eu fiquei mais de mês em pavor, em pânico, sem comer, sem dormir, com saudade da minha família, com saudade dos meus irmãos, entende? E ali eu fiquei mais de mês chorando, né? Chorando, chorando, chorando. Até que um dia a minha tia, ela se colocou de pé, entrou no meu quarto e disse: a partir de hoje, eu não quero mais ver você chorando. E se você não parar de chorar, a gente vai te pegar e vai te levar de volta. Agora faça a pergunta. Isso era ruim? Não, meu irmão, Tipo, escute. Era o que ela queria, era o É. motivo dela estar chorando. Então, aí eu me calei. Não chorei mais. Podia até chorar em oculto, né, assim, em silêncio, mas para ninguém ouvir, né? Mas ali houve um calo, houve um, sabe, ali um choro, o choro, assim, ele calou-se. Aí, quando pensa que não, foram arrumar escola para mim, né, e a gente, quando vem, irmão, desses lugares para São Paulo, é muito difícil, principalmente criança. Aí, o que aconteceu? Nos meus primeiros dias de aula, para mim, foi muito difícil. Foi muito difícil. Porque terra estranha, irmãos. Os irmãos sabem o que é uma terra estranha, tudo desconhecido para mim. Né? E na minha época, não é dos irmãos, os irmãos nem sonham na época desses desenhos esquisitos, né? Mas naquela época havia um desenho chamado João Grandão. O Senhor Deus está me lembrando, né, agora, né? Havia um desenho chamado João Grandão. E ali, irmãos, eu entrei de 11 para 12 anos, quase com 12 anos, eu entrei na primeira série. E os irmãos sabem que as crianças aqui é com 8 anos, eu acho que 7, não sei, né? No primeiro ano. Hoje em dia tá com 6. 6 anos já Então, tá mas na primeira naquela série. época também, 5, 6 né? anos. Não, E- é por aí. E com 12 anos, irmãos, eu entrei no primeiro ano. Para quê? Houve um deboche das crianças daquela época, me chamando de João Grandão, porque eu era a maior do que aquelas crianças. Os irmãos estão entendendo? Então, eu era a mais velha e era a maior. Então, ali houve um deboche, ali eu quis desistir dos estudos, e a minha tia se pôs de pé. Não, no começo é assim mesmo, é difícil, mas depois você vai se acostumando. E foi muito difícil para mim me acostumar. Mas eu também não desisti assim de início dos estudos, né? E ali eu fui me habituando, né? Isso já aqui em Santana de Parnaíba? Sim, aqui em Santana de Parnaíba, já na volta, né? Em meio houve esse processo todinho, aí foi tudo aqui. Não, em Santana de Parnaíba não. Eu morei em alguns lugares, né? Que nem Carapicuíba, Osasco, enfim, né? A gente não se lembra de tudo porque a gente também já não está tão jovenzinha, né, meu irmão? Misericórdia, meu irmão. Eu tenho quase Tá na 200 flor da anos, idade, né? irmã. Não Que pode isso? dizer, né? Mas é verdade. Conforme o tempo vai passando, Vai ficando mais nova. não, é verdade, eu recebo, que é de graça, não é mesmo? Isso, Então eu isso, recebo, eu isso é recebo. verdade. Então vamos seguindo, não é mesmo? Vamos seguindo aí. Ali, irmãos, para a glória de Deus, né? Hoje eu digo para a glória de Deus, né? E ali houve esse processo, não é? Então houve esse processo, foi muito doloroso para mim essa separação, né? Enfim. Aí depois eu comecei a trabalhar com meus 16, 17 anos. Eu já morava assim em Osasco, no Jardim Dávila, né, perto a Menck ali, Baronesa, não é? Aí eu comecei a observar que eles não tinham condição de me dar assim o que eu necessitava. Vamos supor assim, veste, sabe aquelas coisinhas que jovem precisa? Aquelas vaidades, né? Aquelas bestagens que meus irmãos sabem, bestagem. O irmão não conhece, mas eu sei que bestagem é bestagem. Entende? Então, se os irmãos quiserem cortar alguma coisa aqui, viu? Vai cortando aí, vai dando glória, vai dando... Enfim, escute. Aí pronto, aí eu conversei com a minha tia e desisti dos estudos. Desisti dos estudos. Eu opinei ou eu optei? Optou, né? Me ajude Você aí. optou. Eu optei E tava quanto? por Na sexta série, trabalhar. sétima? Na verdade, quando eu ia para entrar na sexta série, eu desisti. Então, eu optei. É isso? Isso. Fala logo, meu Mas filho. também era comum, né? Na época É. não seguir até o final, Isso, né? O é. pessoal Mas na ia primeira até só série um ainda. ponto. Não, eu Já já tinha ido estava, pra- eu já tinha concluído a quinta. Aí, quando eu fui iniciar a sexta série, eu peguei e desisti. Mas primeiro eu conversei com eles, né? Como eu estava na responsabilidade deles. Aí eles concordaram, né? Porque eles concordaram, eu não sei, porque, na verdade, o estudo é importante, né?
na Mas vida de também porque você já estava trabalhando, né? Então, mas aí eu desisti dos estudos para poder ingressar no trabalho, né? Para poder me manter. Não é que eles não tinham condição, mas os jovens eles sempre querem mais alguma coisa a mais. Com certeza. Entende o que eu quero dizer? Vocês que são jovens, né? Hoje são casados, não tem como, né? Ter alguma coisinha a mais, porque é tudo para os filhos, para mulher, para os filhos, para mulher. Enfim, aí vai indo, né? Mas foi isso. Eu desisti de meus estudos, né? E comecei a trabalhar. Fiquei bastante tempo trabalhando numa empresa na Lapa, né? Enfim. Aí depois de alguns anos, aí eu conheci quem? Quem? Meu gato, meu irmão. Olha só, o amor da vida. Ó. O gato, irmão. O gato, o meu esposo, né? Nós começamos assim a namorar. O namoro, assim, não foi lá muito bem assim aceito, por algumas coisas que eu não vou contar, né? Algum impedimento que, na verdade, não convém contar, né? E ali houve umas barreiras, umas dificuldades. Na verdade, ele não foi... Eu posso dizer? Hoje fica Isso à eu não era vontade. crente, não é mesmo? Hoje eu sou santa, irmão. Hoje eu sou santa. Hoje eu sou santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Não é verdade? Com certeza. Oxente, então. Foi muito bem. Né? E ali, ele não foi, na verdade, o meu primeiro namorado. Mas, assim, ele namorei com alguns, enfim, deixa pra lá esse negócio. Deixa quieto, né? Deixa quieto. Vamos manter a imagem da santidade. Isso muito bem, meu irmão. Tá bom. Gente. O gato principal, aí né? é o caminho, é o caminho. O gato principal. Mas ali, irmão, foi tudo assim com respeito, com ordem e decência. Certo. Entende? Porque, irmãos, olha, eu vou ser sincera para os irmãos e para quem estiver ouvindo aí, olha. Eu sempre, como é que eu posso dizer? Me ajuda aí, gente. Quando alguém se respeita a pessoa, quando alguém tem pudor, eu sempre tive pudor. Entende? No meu pensamento, eu pensava tipo assim, olha, como é que eu vou, se os irmãos quiserem cortar depois, viu? Eu pensava no meu pensamento, Jesus, isso naquela época eu não dizia Jesus não, mas eu dizia outras coisas lá, né? Eu não posso É você conversando com seus pensamentos, né? Com meus pensamentos, né? Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Primeiro porque eu não estou na casa da minha mãe, e não que eu ia fazer na casa, não é isso, mas era um pensamento que eu tinha. Eu sempre me respeitei, né? Eu sempre procurei a mim dar valor, a me valorizar, desde criança. Isso é importante. Você entendeu o que eu quero dizer? Sim. Então, irmãos, isso é um testemunho meu, mesmo não sendo crente. Eu sempre procurei a me valorizar como ser humano e, né, porque, enfim, e ali não dava certo, não deu certo, e ali foi onde eu conheci o meu esposo, não é? Tanto é que as irmãs dele não me aceitavam muito bem. Por quê? Pode pôr isso aí gravar, viu? Que é uma realidade. Elas não me aceitavam muito bem. Por quê? Porque eu era medonha. Os irmãos sabem o que é medonha? Medonha, pra mim, é medrosa, né? Não, filho. Se acanhada. Não, muito pelo contrário. É o descaramento. É o contrário. As irmãs dele não me aceitavam então, por quê? Que era? Porque eu era namoradeira. Medonha. Mas eu namorava assim com respeito, entende, irmão? Quando eu via que o camarada queria alguma coisa, tô fora, meu filho. Entendeu? Tu entendeu, irmão? Entendi. A fila andava rápido. Isso, muito bem. Pois você tá certinho, filho. Pois você tá certinho, como 2 são 4. Mas eu sempre, irmão, diante de Deus, né? Hoje eu digo com sinceridade, diante de Deus, eu sempre me valorizei. Sempre. Certo. Nunca deixei, irmãos, diante de Deus, eu nunca deixei as pessoas se aproveitar de mim. Porque tem esses, né? Sim, os irmãos sabem muito. que tem, não tem? Que hoje em dia ainda tá mais pior. E deixa. Tá. E, enfim, então, eu sempre... Só que as irmãs dele observavam que eu era medonhinha, né? Aí, quando eu comecei a namorar com esse moço, que hoje é meu esposo, elas não aceitaram muito bem, porque eu era namoradeira, meu filho, que só. Oh, menino. Enfim. Vamos deixar esse negócio pra lá, não é verdade? Não é verdade, Mateuzinho? Agora, Santa Fatiminha. Pois muito bem, meu filho. E ali, nós começamos a namorar, né? Nós começamos a namorar. De repente, a gente colocou o quê no dedo? Diga aí, irmão. Uma aliança, meu irmão, pelo amor de Deus, uma aliança. Aí firmou o compromisso. Aí as só que já baixou a bola já. Só que baixou a bola, mas escute o que eu descobri, meu filho. Escute. Agora é a hora. Vixe, prepara, gente. Descobri que meu esposo era noivo de uma pessoa do Paraná, porque ele é do Paraná. Deus. Me enganando, minha gente, me enganando. Meu Jesus. Pois é, eu sempre tive sorte, meu irmão, com esse namorado assim, sabe? Mas, enfim. Irmãos, ele era noivo. E a fila não andou, você não pensou em ir pro próximo?
Não, muito pelo contrário, porque eu creio que Deus já havia um propósito de Deus assim, né? Mesmo a gente ainda não Sim. servindo ao Senhor, na ignorância, eu creio. E o que a irmã pensou no momento? Ah, deixa para Paraná mesmo, ela se O vira pra lá. quê? Você que pensa, meu filho. Isso foi pior Ixi. ainda? O quê? Eu dei foi na cara dele. O quê? Hoje, irmão, eu tô lavada, hoje eu sou transformada. Hoje Nossa, Deus, Santa Graças Fatima. a ele Deus. entrou em mim. Mas antes, meu filho, e até Gente. casada. O quê? Até casada, meu filho, ele era um giraia, um siri. Deixou De ele com o valente, irmão, couro de quente, valente, né? de valente. Ali, enfim, houve o rompimento do noivado, que eu não aceitei, né? Depois, enfim, porque Depois do misericórdia. Tabef. O engano da certo. gota. Errado não tá, né? Quem é que Errado não está não tá. errado? Ele A ou eu, meu irmão? senhora. Ah, muito bem. Porque se tu dissesse que era ele que estava olha, Era tu eu ia que ia apanhar, tomar o irmão. Ih, já ia Deus. apanhar, hein? Olha, e ali pronto. Ali gostaram, né? Só que depois houve de novo, né? A gente se encontrou porque havia o propósito, eu entendo hoje, viu, Jesus? Que havia um propósito do céu, da gente se casar, né? De constituir, no caso, uma família, né? E ali a Certo. gente retornou e houve algumas, enfim, contendas, brigas, porque era um namoro muito conturbado. Ele ia para o Paraná, eu já não tinha mais aquela confiança e que eu não tinha que ter mesmo, porque ele ficava lá com a outra. E você tinha quantos anos na época? Ô, irmão, eu era bem. Eu acho que eu tinha uns 20 anos. Eu não lembro direitinho assim, porque eu já sou antiguinha, né? Já faz um Antiguinha, meu irmão, tempinho, né? Antiguinha. Mas ali era beirando esse tempo, sabe? Era beirando aí esse tempo, meus 19, meus 20 anos, enfim. Aí ele um dia ele chegou e disse para mim, eu não entendo, ele disse, o meu esposo hoje, né? Ele disse para mim, ele saía de férias, ele disse que quando estava junto de mim, ele não sentia na verdade ele não sentia nada por mim, mas quando ele estava longe de eu com a outra descarada lá, Aí ele sentia ele saudade. disse que sentia saudade de eu. Eita. Aí eu disse, aí pronto. Aí foi ontem, eu me pus de pé, mesmo desse jeitinho que os irmãos estão vendo, eu me pus de pé e disse para ele, a partir de hoje você vai tomar uma atitude. Ou ela, ou eu. E quem foi que ele escolheu? Quem será? Quem? Né? Quem será? Quem, Rafael? Diga. Essa aqui nos fala A aí. Santa A própria. A Santa A Fatiminha. própria, a irmã Fatiminha, que hoje é uma serva do Deus Altíssimo, Eita, né? Deus. Enfim, só que a gente, assim, né? Eu sempre me respeitei, sempre assim, entende, né? Quer dizer, né? Aí a gente namorou, brigava, namorava. Um dia foi uma briga bem assim, séria, a gente noivo ainda. A gente bem sério assim. De repente ele amassou a aliança e houve aquele rompimento de novo. Ele pegou a aliança e jogou numa fossa da irmã que tinha lá no quintal dela. Jogou a aliança lá dentro. Só que depois o safado não voltou e ele foi buscar a aliança. Encontrou a aliança toda atolada. se vira pra achar. Se vira pra achar. vira. Verdade, irmão. Isso é a minha Como? história. E como que ele E conseguiu fora outras encontrar? coisas que eu tô assim cortando, sabe? Entende? Jesus. Irmão, porque. Diga, pergunta aí que você ia perguntar. Não, mas como que ele conseguiu? Se jogou na fossa? Sim, Como meu que homem, encontrou? Diante do rei, ele Na hora encontrou. da raiva você já mandou ele voltar pro Paraná? Como? Namorando, casada? Como é que é? Qual é a pergunta? De qualquer forma. Olha, irmão, não. Você tá me perturbando, não vai parar. Não. Não? Não, é verdade, nunca mandei assim, sabe? Só assim, só que já passamos muitas lutas, muitas batalhas junto, né? Como qualquer outro casal. De namoro, no noivado. Antes da gente morar junto, que eu não cheguei a me casar com ele, mas a gente foi morar junto, porque houve um aprontamento que diz, entre os dois. Mas antes disso, eu pensei muito. Porque eu tinha medo, né, de me envolver com alguém, de repente ele me abandonar. Enfim, havia esse medo, né, esse temor, na verdade, dentro de mim, né? Enfim, aí aconteceu o que tinha que acontecer, né? Aí fiquei gestante, né, do meu menino, Rafael. E vocês casaram? Então, claro, nós casamos, irmão, depois que eu aceitei Jesus, meu irmão, pelo amor Depois, de Deus. Calma lá, então. meu irmão, você tá com muita pressa, Eu já irmão. tô já lá na frente da O bichinho história. aqui tá fechado, não tá? Tá. Olha, eu acho que aqui vai até 1h da manhã, meu filho. Ai, Eita, misericórdia. Ele tá apressadinho, tá? Ele Tá tá um querendo pouquinho. pôr o carro da diante frente dos bois, né? meu. Calma, povo. Fique em paz, fique em paz. Tá bom, Tem fica à muito ainda pra vontade. acontecer. Eu creio que o irmão tá entendendo, não é verdade? Sim, com Né? certeza. Então, houve esse processo todinho, né? Fiquei esperando meu Rafael. Procurei esconder da minha família, né? Onde eu estava sendo criada e educada. Eles eram muito rígidos, sabe aquele povo do Pernambuco? Que o namoro, meu irmão, é no meio. Você aqui, o outro aqui e ele no meio. Não tinha essa de hoje, né? Um dorme na casa do outro. Não existia naquela época, na verdade. Né? Era bem rígido.
E eu procurava respeitar. Aí até que aconteceu, né? Aconteceu, eu tinha medo, mas enfim, aconteceu. Porque eu não sei se era permissão de Deus, se não é, eu não sei, só sei que aconteceu, né? Aí fiquei gestante do meu Rafael, e nisso eu procurei esconder. E justo na época que eu descobri, ele estava de férias, estava lá no Paraná. Aí você foi pra lá? Estava no Paraná, de Foi férias da atrás. empresa. Foi atrás, homem. E, não, fui não, meu irmão, fui não. E o medo, né, no caso. Enfim, aí eu entrei em contato com ele, liguei. Ele falou, olha, calma, tá esperando, tá acabando os dias, não se preocupe, vou conversar com a sua, né, sua tia. Eu vou pôr a minha mãe, né, que foi ela que me criou, né. Vou conversar com sua mãe, vai dar tudo certo, eu vou te assumir. Falei, não me assuma não, para ver. Não é besta, né? Eu teria medo de não O quê? Eu falei, assumir. não me assuma não, para Você ver. batia de novo, O né? quê? E as promessas que ele tinha feito, no caso, né? O homem é enganador, né, irmão? Alguns. é um- alguns. Enganoso vamos é deixar o esse negócio coração pra do lá, na homem, verdade, de né? ladinho. Vamos deixar esse negócio quietinho. Enfim, aí ele chegou, irmãos, e me assumiu. Conversou com a minha tia, né? Fez o papel de homem. Fez o papel de homem, isso. Não se acovardou, me assumiu, não é? Eles não, como é que diz assim, Jesus? Eles se entristeceram muito comigo, porque eles tinham uma certa confiança em mim, né? E se entristeceram. Eu já tinha um primo que serve ao Senhor, é crente, e quando ele soube também, claro, ele não se alegrou, mas enfim, ele chegou na minha casa, as pessoas ali, todos que, né, que estavam envolvidos ali, que a minha mãe, ela tinha um filho mais velho, hoje, graças a Deus, ele é casado, tudo, mas ali ele não aceitou o que eu fiz. A minha mãe, ela ficou alguns tempos sem falar comigo. Tanto é que quando o Paulo me assumiu, que eu fui pegar minhas coisas para já ir morar com ele, ela não permitiu. Ela começou a jogar minhas coisas pela janela, né? Que havia uma Meu janela, Deus. né? Então aquilo ali me entristeceu muito. Mas em meio a tudo isso, eu vi que eu tinha errado, que eu não tinha razão, não tinha razão, né? Estava ali com um bebezinho no ventre. E ali eu fui pegando as minhas coisas, conforme ela foi jogando, eu fui catando minhas coisas, né? Enxoval, que eu já estava, né? De início. Enfim, fui morar num salãozinho da irmã dele, que ela ofereceu a nós, né? A mim e a ele. Nós não pagávamos aluguel, graças a Deus por isso. E ali eles ficaram um bom tempo sem falar comigo, né? Me rejeitaram, na verdade. Até que um dia o meu primo chegou lá, que já era crente, e disse, olha, Fátima, você errou. Você errou. Só que você não vai ser a primeira e nem O último. não era para ter acontecido. Mas já que aconteceu, né? Então, em meio a tudo isso, graças a Deus que o Paulo assumiu, e vocês procurem, né? A viver a vida. E foi isso, irmãos, né? Isso tudo antes de eu, né, não ter um encontro assim com Cristo, né? Então, a minha vida é essa, irmãos. Foi muito, né, turbada. Não vou dizer que foi uma das piores, né, irmão? Não. Porque também havia um propósito de Deus aqui, né? Eu creio que quando a gente é gerado, que Deus tem um propósito, antes da gente ser gerado, ele já tem ali né, um projeto, né, dele nas nossas vidas. Aí pronto, aí foi uma nova história, né, um novo começo entre eu e ele, né? E depois de algum tempo, depois de 9 meses, o meu Rafa nasceu, né? Eu ainda trabalhava, depois eu resolvi pedir as contas para cuidar do meu filho. Descobri algumas coisas, né, em relacionado ao meu esposo, e acabei me entristecendo muito por isso, e acabei pedindo as contas para cuidar do meu filho, porque, assim, eu dentro de mim, eu sempre fui assim, na verdade, eu não sou a pessoa perfeita, mas eu sempre fui determinada, entende? Então, quando eu descobri algumas coisas, que eu vi que não valia a pena trabalhar e deixar o meu filho por conta dos outros, eu desisti. Eu tinha quase 5 anos de empresa, não quis saber mais, me acertaram o que tinha que me acertar. Eu falei, a partir de hoje não trabalho mais, e a partir de hoje você vai cuidar de mim e vai cuidar do seu filho, por algumas coisas que aconteceram, né? Aí, pronto, quando pensa que não, né, eu peguei meus direitos, aí ele tinha uns direitos também, recebeu férias, essas coisas da empresa, né? Porque ele trabalhou muitos anos numa empresa chamada Gessileve, não sei se vocês não conheceu ou conhece, né? Enfim. Aí ele pegou uma parte, eu tinha a minha parte, aí a gente juntou e comprou aqui. O terreno que hoje é a minha casa. Né? Hoje é a minha casa. E mudamos para cá. Eu acho que eu já tinha os dois, que era o Rafael
E a Nanda, minha Aí a Fernanda. irmã já tinha quantos anos, mais ou menos, de idade? Irmãos, eu acho, olha, eu não estou muito assim bem lembrada, mas eu já deveria ter meus 28. Eu não tenho bem certeza, não, né? De idade, assim, essas coisas, eu sou meia ruim. Sim, Não sim. guarda. Não é igual o Jefferson, né? Não, Que o eu Jefferson, aprendi a Jefferson, abusar. ele lembrava pega data, o Ah, mês, não. o Também, olha a ano. Só idade. faltou lembrar o horário, Olha a né? idade, irmão, 15 anos. Eu tenho uns 55. Eu já tava. Era uma manhã chuvosa, isso aqui. Então, Dia irmão, 25 de coisa linda do outubro céu, né? de 2002, às 5 horas da tarde. Ô, irmão, eu não tenho esses detalhes, 2 não. segundos. Na verdade, eu estou chutando, baseando, né? Não tenho Sim. certeza, assim, desses detalhes. Eu não tenho mesmo. Vou dizer que eu tenho porque eu não tenho, né? Mentiroso vai pro céu? Não. Então pronto. Então Estamos pronto. aqui agora com a Santa Fatiminha, gente. Foi muito Lembre bem, irmão. disso. É isso aí. Amei. Vai E ter ali, que fazer a irmãos, capa lá com a Santa Fatiminha, né? um dia uma pessoa me encontrou na rua e disse que eu parecia a Nossa Senhora de Fátima. Eu falei, oi, eu já era crente, meu irmão, já era crente. Eu falei, irmão, Era parece que essa crente. mulher, que essa santa, ela falou, oi, irmão, você tem uma meiguice, um rolo. Ah, eu falei, irmão, tá bom. Mas, irmão, não, né? Era uma moça aí na rua. Enfim, ali, irmão, nós compramos nosso terreno, construímos com muita luta, né? Muito sacrifício, porque, na verdade, naquela época era só ele que trabalhava, eu tinha já as 2 crianças. Depois eu, né, gestei que fala da outra, da última. Certo. Eu não sei como é que fala, se é Tá gestei, se é, Gestei. enfim, né? Enfim. E ali, irmãos, começou, né? O meu processo com o meu esposo. As infidelidades, no caso, né? As decepções, as frustrações. Nisso, a minha mãe ainda era viva, tá, irmãos? Né? Eu só saí da casa dela, né? Eu vou dizer assim, nós fomos morar juntos. Vou dizer casado, porque a gente ainda não era, né? Vamos morar juntos, mas a minha tia, minha mãe, em meio a tudo isso, quando a gente veio para cá, que a gente mudou, ela ainda era viva. Então, em meio ao processo do casamento, em meio a essas infidelidades, então, em cada discórdia, eu com ele, eu não tinha Jesus ainda, bem entendido, tá, irmãos? Esse é um pouquinho do, né? Então, e havia algumas discórdias, algum desentendimento. Ele bebia muito naquela época, né? Bebia demais. E em cada discórdia, em cada contrito, o que é que eu fazia com meus 3 filhos? Porque eu já tinha os 3, né? Eu pegava minhas malas, botava tudo dentro e ia para onde? Para casa da minha mãe. E Entende? ela assim já estava tudo bem entre vocês? Sim, a gente já tinha quebrado aquela muralha, aquela Ela não era barreira. aquelas pessoas que quando você ia, tipo, apontava o dedo e Não, falava... irmão, não, ela muito pelo avisei. contrário. Ela me abraçava, né? Tanto é, irmãos, que, voltando um pouquinho atrás, eu, quando jovem, eu não tinha mais muita paciência com ela, porque ela já era também de idade. Mas também não era uma pessoa tão assim de idade que... Não, mas eu... Sabe aquele jovem... Os irmãos conhecem jovem que não tem paciência com a sua mãe, que não tem paciência com o seu avô, que não tem paciência com o seu pai, com sua tia, sabe? Conhece? Ixi, é o Conhece? que mais tem hoje em dia. Então, e naquela época eu também não tinha muita paciência, enfim. Ela me chamava, vamos no mercado comigo? Não vou não. Sabe aquela jovem que não queria nada com nada, enfim. Mas depois que eu me casei, que eu me tornei mãe, que eu me tornei esposa, né? Aí houve dentro de mim aquele entendimento, aquela compreensão por ela. Entende? Então, quando eu saí de Osasco para vir para cá, eu tinha uma cunhada que ela morava aqui embaixo, na rua de baixo, e todas as vezes que a minha mãe vinha para cá, todas as vezes que ela vinha para cá, para casa da minha cunhada, ela vinha na minha casa. Então, houve aquele elo, aquele amor. Mas isso depois que eu me casei, que eu tive meus filhos, que eu vim entender um pouco mais da vida, na verdade. E como entende? estava o quesito, assim, da irmã com a família lá no Pernambuco, nessa época? Irmãos, na verdade, houve uma ausência. Perdeu o contato? Não perdi o contato, mas houve uma ausência. Olha, na verdade, eu não sei nem explicar. Não é que a gente... Não sei. O que eu posso dizer é isso. Hoje eu tenho contato, hoje eu tenho WhatsApp, tem celular, tem essas coisas, né? Enfim, hoje quase todos os dias eu falo com as minhas irmãs, mando mensagem, tem algumas aqui em São Paulo, né? E a minha mãe, ela é tipo assim, ela não fala muito celular, ela é tímida, sabe essas pessoas matutas, essas pessoas da roça, entende o que eu quero dizer? Conheço. Né? Entende? Então ela quase não fala muito, mas é por esse tempo que eu vim saber da parte da minha mãe que não foi ela que me deu, que quem me deu foi o meu pai. Aí ela começou a me pedir perdão. Não tem o quê? Nem um ano.
Olha só. Não que eu tinha essa mágoa, que eu nunca tive assim essas coisas de rancor. E a sua mãe Mas hoje a- está com quantos anos? A minha mãe hoje tem quase 80 anos. Quase 80? É. Mas até então você pensava que ela também tinha participação Não, nisso? irmão. Não, eu não pensava era nada, na verdade. Eu não tinha nem juízo para pensar nada. Nunca pensei isso. Nunca fui uma pessoa revoltada. Eu nunca fui uma pessoa revoltada. Porque me deram, não. Se eu disser para os irmãos que eu não tinha paz, que eu era uma pessoa revoltada, por que será que me deram? Nunca questionei com isso. E nem hoje, até hoje. Né? Hoje, graças a Deus, hoje eu entendo que havia um propósito de Deus, um projeto do céu. Não é? Mas naquela eu não senti, não. Eu não venho dizer, você não ficou triste? Não. Naquela época que me deram, eu era muito criança e eu não entendi o porquê que me deram. Por que tinha que ser eu? Entende o que eu quero dizer? Entendi. Né? Enfim. E ali, por esses tempos atrás, ela conseguiu falar comigo, a minha mãe, me pedindo perdão, chorando, que não foi ela que me deu, que foi o meu pai que já partiu, né? Para a glória. Enfim, não partiu para a glória, mas partiu sem Jesus, né? Enfim. E ali ela veio me dizer que foi o meu pai que me entregou para a irmã dele, que não foi ela. Ela não queria, ela relutou para mim não me dar. Só que ela não conseguiu impedir. Porque, na verdade, irmãos, eu não sei se até hoje ainda tem aquele machismo que fala, daqueles homens do Pernambuco, Sim. que tem que ser ele, tudo tem que ser ele, tudo tem que estar na frente, era facão, era faca, era foice, entende? Tanto é que quando eu retornei para lá, de passeio, eu era muito jovem ainda, eu tinha uns 15, 16 anos, houve uma briga entre meu pai e minha mãe, que meu pai correu atrás da minha mãe com um facão. E eu já aqui em São Paulo, eu já era sirieira, eu bati de frente, eu falei, que é isso? Querendo pegar minha mãe, eu sempre fui defender assim a minha mãe, né? E meu pai era daqueles ignorantes, na verdade, sabe? Bem ignorante, sabe esse povo do Pernambuco? Na verdade, a gente vê que as histórias de homens, antigamente, Isso. grande parte era assim, né? Isso, É porque sempre foi, naquela época, sempre tinha o homem, né? E a mulher. E o homem sempre estava em cima e o problema que a mulher tivesse era o homem que tomava a frente, né? Isso. Sempre foi o homem que tomava a frente de Então. tudo. Né? E, na verdade, até hoje ainda existem essas coisas, né, irmão? Né? Não é que a mulher tem que mandar no esposo, não. Né? Tem que haver um companheirismo, na verdade. Respeito, né? Isso, respeito. Né? Os dois têm que andar em concordância. É igual eu assisti uma pregação por esses dias, né? Tem que haver, é igual o irmão pregou na quinta-feira aqui, irmão Luiz. Não tem essa de você querer uma coisa, você passar por cima. Não, vamos sentar, vamos conversar, né? Se dá, se não dá, não dá, enfim. Né? Enfim, aí foi isso, irmãos. Né? Aí cada discórdia, cada briga entre eu e meu esposo, eu ainda não tinha Jesus, né? Eu pegava minhas coisas e ia para casa da minha mãe. Isso era frequente? Frequente, era. Oh, meu irmão, era frequente, irmão, era faca, foice, modo de dizer, né? Mas eu digo assim, não era isso, não, mas era com palavras, né? Aí você depois nunca mais bateu nele? Não, nunca mais. Né? Ah, foi só naquela vez. Foi só daquela vez, Aí já começou a transformação da Santa Fátima. Da Santa Fátima. Aí, irmãos, o que acontece, né? Aí foi isso, né? Em cada discórdia, cada briga, eu pegava minhas coisas, ia embora para casa da minha mãe, ele ia lá, me buscava, eu voltava, depois acontecia tudo de novo, e foi por algum tempo isso, né? Foi por algum tempo essas discórdias, aí até que, vamos aí chegar, né? Na história, na história-chave, né? Na transformação de vida. Não é? Eu creio que quando Deus, assim, quando eu nasci, ele já tinha um projeto, né? Como na vida dos irmãos, né? E até que o Senhor, quando ele resolveu entrar e querer mudar a minha história, né? Em meio a tudo isso, sabe por quê, irmãos, eu digo isso? Porque naquela época, que eu digo daquela época assim, eu não sabia nem que Jesus existia, na verdade. Eu não sabia. Eu vivia por viver. Os irmãos sabem quando você acorda, deita, levanta, você vive por viver. Você não sabe o motivo da sua existência. Sobrevive, né? Na verdade, eu não sabia o motivo. Hoje eu sei o motivo da minha existência. Né? Hoje eu sei, hoje eu entendo um pouquinho. Né? Mas naquela época eu não entendia. Eu deito, durmo, acordo, me levantava para levantar, vivia por viver. Né? Não tinha hoje a noção, o pouquinho de entendimento que o Senhor tem me dado hoje. Né? Hoje. Né? E ali, uma vez, a última discórdia entre eu e ele, né? Fui atrás de advogado, não deu certo, arrumei minhas malas, enfim. E como ficavam seus filhos no meio de tudo isso? Triste. Olha, irmãos, antes de eu ter o encontro com Cristo,
Eu não sei se os irmãos têm horário para acabar esse negócio, né? Tem? Aqui? Tem, Debinha? Que horas, minha filha? Diga logo, pelo amor de Deus, porque aí eu já Falta resumo. 20? Que hora que acaba, menino? Quantos minutos falta ainda não? Misericórdia, Jesus. Quantos minutos faltam? Mas tá bom, você tem mas 20 pode- minutos pra Pode terminar. Você disse que era até meia-noite. Rafaelzinho. Ó, briga ali com eles ali. Então, para resumir, eu vou resumir, tá bom? Tá. Olha, um dia houve uma discórdia entre eu e meu esposo, não era crente ainda, e meu Rafa ainda era pequeno, né? E ali, irmãos, eu descobri algo, eu explodi, com palavras, tá, irmãos? Com palavras. E ele trabalhava das 2 às 10, então antes dele né, sair para trabalhar, houve uma discórdia ali, houve uma contenda muito grande, meu Rafa pequeno, e houve ali uma explosão do lado dele, onde ele pegou minhas coisas, quebrou, né, houve bastante coisa quebrada, enfim. Aí ali a minha casa ficou do jeito que ele deixou, toda destruída, e foi trabalhar. Entendeu? Aí ele chegou de noite e a casa estava do mesmo jeito. Eu sempre fui meio ruimzinha assim, sabe? Hoje não, hoje eu sou uma santa. Como você diz, viu, não? Santa Fátima. Hoje eu sou uma santa, irmão, eu sou uma santa. Olha, pensa. Uma seda. Pensa, uma seda, uma seda. Ei, E ali, irmãos, quando ele chegou a casa estava do mesmo. Quando ele chegou a casa estava do mesmo jeito. Toda destruidinha, do jeito que ele deixou. só pra botar o homem pra... Não, irmão, Nossa porque minha casa estava em ordem. Ele chegou e fez isso. Hoje eu entendo que não era ele, né? A pessoa dele, no fim, né? Enfim. E eu sempre tive essa opinião. Se eu coloquei um negocinho aqui, ele vai ficar aqui. E se ele botasse no outro lugar, eu botava no mesmo lugar. Entende? Tipo assim. Eu limpei, ele sujou, vai limpar você, não é eu não. Não foi eu que sujei. Entende o que eu quero dizer? Entendi. É mais ou menos assim, né? E aí foi nesse meio que entrou a depressão? Isso. Aí, escute, eu já vou resumir, tá bom? E ali, quando foi no domingo, né, um dia depois da briga, o meu Rafael se levantou, ele ainda andava, se levantou e começou a andar no meio dos vidros. E quer dizer, comeu, modo de dizer, né? Não tive compaixão. Eu olhei para o meu esposo e disse, olha, se você não tomar uma posição e uma atitude e me colocar a minha casa em ordem do jeito que estava, e o meu filho comer vidro e engolir e morrer engasgado, eu te denuncio. Eu disse, irmão, era meio assim, sabe, doidinha? Eu te denuncio, foi o pai que matou. Irmão, esse homem deu um pulo. Irmão, mas ele fez uma faxina tão linda. Eu amei, gente. Eu amei, gente. Essa sabe botar o homem pra trabalhar dentro de Não é. Irmãos, creia que é verdade. Olha, mas ele deu um pulo em pânico. Mas eu amei, irmão. Mas o homem lavou até a janela. casa. Olha só. Vitrou. E deixa eu te dizer mais. E ele vai ouvir. E depois que ele pôs a casa tudo em ordem, isso não é para envergonhar ele, não, viu? Não é para envergonhar, não. Isso daí foi no passado, né? Mas como é Hoje uma já- história. Já é outra pessoa. Oxe, menino. Ele, além de fazer toda essa faxina geral, depois ele pegou o dinheirinho que ele tinha. Pergunta para onde ele foi. Era um domingo. Foi no Pergunta. mercado? Que mercado, irmão? A feira? Foi na feira? Foi na feira. E aí? Domingo é Mas, pra meu igreja. irmão, que ele trouxe de coisa boa para eu. Eita, aí sim. Fruta. Olha só. Oh, Jesus. Eu falei bem que podia ter outra briguinha dessa, né, meu filho? Vamos Oh, começar a irmão. se programar já. Oh, meu irmão. Mas é verdade, viu? Foi tudo verdade esse negócio. Aí depois aconteceu tudo isso, enfim. E devido a essas discórdias, né, que eu sempre pegava minhas coisas e ia lá para casa da minha mãe, e eu creio que Deus, naquele tempo ali, ele já queria mudar a minha história, queria me salvar, me libertar, me transformar. E ali, o último fim de semana que eu passei por causa de discórdia, de coisas erradas do meu esposo, né, hoje ele me respeita, porque o Senhor Deus, você sabe o que é freio de Jeová? Porra. Ou tu para, Porra. ou tu para. Sabia disso, irmão, que Deus faz Oxe. isso? Irmão, não brinque com um servo de Deus, não. Não que eu sou merecedora, mas porque Jesus é bom. E ele conhece a mim, conhece a vocês que aqui estão, né? E você que está aí do outro lado, que vai ouvir essas doiduras tudinho aí. E aí eu fiquei um fim de semana na casa da minha mãe, alegre, feliz, contente. Essa senhora sem ter uma dor de cabeça, nunca senti uma dor na unha. Quando eu vim para casa, no final de domingo, porque ele foi me buscar, porque senão eu estava lá até hoje, né? Mas eu não estava não, porque ela morreu, né? Mas dependesse de mim, eu estava lá até hoje, no caso, modo de dizer. E ali, irmãos, quando eu cheguei em casa no domingo à noite, quando foi na segunda-feira de manhã, chegou a sobrinha do meu esposo com a notícia. A dona Mara, que o nome dela era Mara, né? A dona Mara morreu. E o Meu baque? Deus. O baque, eu estava passando uma roupa, a roupa das crianças, até na cozinha, né?
Irmão, ó, até me arrepio. Irmão do céu. E foi de repente ou De ela já... repente, não, irmão. Eu não estou te dizendo que eu passei o fim de semana todo com ela. Deus. Não tinha, ó, irmão, não reclamou de nada, irmão. Mas é quando Deus quer entrar na história de um homem, de um ser humano, irmão. Deus não pede, dá licença. Não, ele não pede, não. Ele entra e faz. E está resolvido. E até então não sabia, né? E ali, depois dessa perca, que para mim, irmãos, era a minha mãe na terra e a minha mãe no céu. Eu não sabia que existia Deus, né? E ali, irmãos, para mim foi, como é que eu posso dizer? Para mim foi o fim. Porque em meio a tudo isso, mesmo eu não tendo paciência com ela quando jovem, depois que eu me casei, Deus gerou assim, eu não tinha Jesus ainda, mas ele gerou um amor muito grande por ela. De mim para ela. Tanto é quando ela precisava de mim, eu ia, vamos no banco comigo, vamos no mercado, vamos enfim. Junto. Isso. Né? Então, depois dessa perca, foi onde veio a depressão, foi onde veio a opressão, foi aonde eu não dormia mais pela perca dela. Né? Foi aonde começou o processo da depressão na minha vida. Né? Aonde eu não dormia, aonde eu não comia, aonde eu não bebia, aonde o inimigo ele entrou mesmo na minha vida para me destruir, para me matar, não é? E ali foi mais de 2 anos, irmão, nessa luta, nessa batalha. Foi muita guerra espiritual, foi muita guerra, aonde eu não sei se eu posso dizer, né? Aonde o inimigo ele guerreou, ele entrou na minha mente, cauterizou a minha mente, com todas as coisas contrárias e medo. Porque os irmãos sabem que a depressão, se não for Deus agir, muitos tiram a própria vida por causa da depressão, por causa da opressão. Quantos irmãos estão aí no manicômio, manicômio, né? Eu acho, não sei se essa é a palavra, amarrados de camisa de força, irmãos. Isso é obra. Irmãos, isso é obra do inimigo. Isso é obra do inimigo. Eu digo isso, irmão, por quê? Porque naquela época que eu passei esse processo da depressão, da opressão, da síndrome do pânico, que é o medo que entra dentro de você, aonde você não consegue viver. É algo que te desmotiva a viver, te desmotiva a dormir, te desmotiva a comer, a beber e a dormir. É algo terrível, que quem nunca passou não queira passar. Porque, para mim, é uma das piores doenças, é a doença espiritual. Onde eu era socorrida todos os dias. Eu era socorrida pelo meu esposo. E o pior é que hoje em dia as pessoas falam, não, nem tudo é diabo e não sei o quê. Mas o inimigo se aproveita muito, né? Isso. De situações, de coisas que aconteceram para fazer a festa. Isso. Né? E aí ele destrói a pessoa. Conectar nossas vidas, né? Isso, irmãos. Como a palavra de Deus mesmo diz, que ele fica como um leão, né, bradando ao nosso derredor, esperando qualquer brechinha para poder dar o bote, né, para poder tragar, né? Mas não se esquecendo ele que, né, ao nosso redor está quem? Os anjos de Deus, né? Está Exatamente. O leão da tribo de Judá. Né? Hoje eu entendo um pouquinho, né, das escrituras. Não entendo tudo, mas eu entendo um tiquinho, né? Porque não é possível, com 25 anos a gente não aprender nem um tiquinho de Jesus. Misericórdia de Jesus. Aí é safadeza, minha gente. Oxente, irmão. Né? Por misericórdia, né? Se o Senhor tem 25 anos, a gente aprende alguma coisinha. Sim. Não é? E houve esse processo da depressão, foi constado, que os médicos disseram para eu que não tinha cura. Eu não tinha Jesus, né? E eu recebi que não tinha cura mesmo, né? Porque eu não tinha Jesus. E ali ele disse, olha, dona Maria, a senhora consta... A senhora não tem nada, na verdade, mas o que a senhora tem, o que consta para nós, a medicina, é a síndrome do pânico. É o medo. É o medo. E você tomava remédio? Tomava, controlado, irmão, controlado. Entrei, né, por esse caminho, do antidepressivo, para dormir, para viver durante o dia, mas passando os efeitos do remédio, vinha tudo de novo, e eu tinha que viver sobre isso. Até que um dia, né, isso foi quase 3 anos e meio tudo isso, né? Até que um dia eu estava sentado assim, aí chegou uma amiga minha, para resumir, não é? E me chamou para ir aqui no Orelhão, aqui pertinho desse restaurante que hoje tem aqui, em frente à quadra. Ela falou, vamos ali no Orelhão comigo? E eu estava só esperando meu esposo, porque todo dia, coitado, bichinho chegava para me socorrer. Ele saía ele chegava umas 3 horas do serviço, que ele trabalhava no Anastácio, aí ele já sabia que quando ele chegasse, ele tinha que me socorrer, porque eu vivia em pânico. Na verdade, eu não tinha paz. Você sabe o que é um ser humano viver sem paz, sem alegria,
desmotivada. As crianças podiam pôr fogo na casa, que eu não me importava, na verdade, né? Enfim. E ali, nesse dia, era uma segunda-feira, dia 27 de abril de 97, Círculo da Oração, onde hoje é a padaria do filho da irmã Isabel, né? E ali ela me chamou, eu falei, não, filha, não vou não, vou ficar aqui esperando, meu esposo tinha um fusquinha amarelo na época, não, vou ficar aqui esperando meu esposo, que eu não estou bem. E ali, não, mulher, vamos, só assim você se distrai. Não, vamos. Mas foi naquele dia, no dia 27 de abril de 97, à tarde, no Círculo da Ela Oração. não é boa com data, mas essa marcou, né? Não esqueço, não esqueço. Não esqueço, irmãos, diante do rei. Foi numa segunda-feira, Círculo da Oração à tarde. Naquela época era a irmã Isabel, do Arlindo, e a irmã Silvana, do Carlito, que eram as dirigentes do Círculo da Oração. Não me esqueço, não é? E ali eu fiquei em pé no orelhão e a porta ali da igreja estava aberta. E eu oprimida, depressiva, sem paz, sem alegria. Eu andava com as roupinhas, sabe? Sabe aquelas roupinhas? Sabe? Eu acho que a Quase. gente vai ter que fazer um corte para fazer uma parte muito legal. Ok. A irmã consegue mandar uma foto da irmã da época? Consigo não. Não consegue? Porque, olha, na verdade, os irmãos me perdoem, mas eu vou quebrar a cara do Jefferson. Ixi, quebra. Vou quebrar a sua cara. Porque eu não gosto de foto. Vixe. No congresso ele fica. Mas, irmão, mas que vontade de sair e pegar ele pela azureza. Eu nunca gostei de foto. Vixe, Jefferson. Os irmãos me Porque perdoem. se tivesse foto, gente, a gente ia fazer questão Não de tem jogar foto, pra- não? Não tenho. Na verdade, eu nunca gosto. Na verdade, é de mim isso daí, tá, irmãos? Não é que eu Sim. sou chata, às vezes Tem acaba pessoas que não congresso. gostam mesmo. Na verdade, é de Sim. mim isso. Eu nunca gostei de foto. É por isso que eu acho que eu não tenho nenhuma. Entende o que eu quero dizer? E quando é com a época de congresso, os irmãos ficam com aquelas máquinas na cara da gente. Eu só não me escondo porque eu não posso me Vixe, esconder. Mas eu já pensei em quebrar a cara de Jefferson, filho. Pensei, meu filho. Fica à Falei, vou quebrar a vontade. tua cara, meu filho. Meu filho. Mas os irmãos, se quiser cortar, viu, esse negócio aí. Não, Enfim, vai sair mesmo. enfim, irmãos. Não, qualquer coisa a gente chama ele aqui e Aí você já ele- resolve isso. Na frente Irmão. da câmera. Aí eu já aproveito tudo. Pode voltar, meu filho. Volte aqui, volte. Fuja não, Jefferson. E ali, irmãos, eu fiquei em pé no orelhão, né? Aquela porta ali da igreja aberta. E quando eu era solteira, que eu trabalhava, eu cheguei a ganhar uma Bíblia de uma amiga minha da empresa. Ela era crente. Não sei se Era ainda. Deus já trabalhando. Isso, ali. muito bem, Mateuzinho. É Mateuzinho, né? Seu nome, meu filho? Muito bem, Mateuzinho. É por esse caminho. E ali guardei a Bíblia, né? Amarelou. Nunca abriu pra ler. amarelou. As Porque eu não páginas tinha tudo interesse, coladas. Sim. E tava em cima Nem do deixava guarda-roupa. aberto no Salmo Não, 91. Não, porque eu nunca tive esse negócio não, de Salmo 91, Salmo 23. Eu nunca fui por esse caminho. Na verdade, irmão, eu não era nem católica, na verdade, eu não era nada. Porque para mim não tinha, né, enfim, significado, né? E ali, eu fiquei em pé. Aí né, naquela tarde, eu creio que Deus já tinha projetado lá a minha história, né? A minha libertação, a minha salvação, enfim. E ali eu olhei para aquela amiga e disse, olha, mulher, tu fica aí. Como ela ia ligar para um advogado, eu falei, tu fica aí que eu vou na igreja dos crentes. Tu fica aí, viu? E naquele dia ela sentiu que eu ia ser crente, a minha amiga sentiu que eu ia ser crente. Dentro dela. Depois ela me disse, quer fazer alguma pergunta, meu filho? Diga. Quero. Então Eu pergunte, quero filho, mesmo. pergunte. Mas não deixa eu esquecer não, Jesus, aqui. Não vai esquecer não. E o seu marido, ele tinha alguma crença na época?